Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. O Clique Jornal que é mantido pelo SINDI-CT, e a função da Rádio CT é exatamente essa, de elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E lembrando ainda que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDI-CT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, do dia a dia do sindicalismo, a luta e as conquistas dos trabalhadores, que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Convidado de hoje, Osmar Ferreira. Osmar Ferreira, ele é um mineiro daquele chamado mineiro acanhado, porque ele não nasceu em Minas Gerais, mas ele tem jeito de mineiro, andar de mineiro, voz de mineiro, e ele comanda uma das mais tradicionais festas em homenagem ao povo mineiro aqui na cidade de São José dos Campos, que é a Festa do Mineiro. Osmar Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, ouvintes do Clique Notícias. É uma satisfação a gente poder participar de um programa assim tão importante e que, principalmente, pelo alcance, né? Como você disse, o pessoal aí do INPE, os cientistas, então é muito importante para mim participar desse programa. Eu que sou aqui de São José, eu nasci, como você disse, eu não sou mineiro, nasci em Santana, eu sou santaneiro. É santaneiro? É uma mistura de santanense com mineiro. Olha que bacana. Então você é um joseense que nasceu num pedaço mineiro. Num pedacinho de Minas, aqui em São José dos Campos. Um pedacinho tradicional e muito bom de se viver. Pela convivência com o povo de Minas Gerais, de todas as culturas de Minas Gerais, as pessoas imaginam que você seja mineiro uai. Exatamente. Muitas pessoas perguntam, mas por que a festa do mineiro? Você é de Minas? Eu falo assim, não, como eu disse, não sou de Minas, sou de Santana, mas o São José dos Campos, ela faz divisa, inclusive, com o sul de Minas, né? Ali, aquela região ali de Gonçalves, São Francisco, né? Que São Francisco, que é um distrito de São José, ele faz divisa com Gonçalves, que já é o sul de Minas. Não, primeiro com Santaninha, né? Santaninha, Sapucaí, Gonçalves, tudo ali naquela área, né? Que é divisa com o município de São José. Com o município de São José, através do distrito de São Francisco Xavier. E Santana tem, no decorrer da sua história, como sendo não o primeiro bairro da cidade, porque, na verdade, São José dos Campos surgiu lá no lado do Rio Comprido, lá para o lado de Jacareí. Mas o bairro de Santana, ele é um dos primeiros, até devido à facilidade do transporte na época, né, que é o rio, né, o Rio Paraíba, que corta o bairro de Santana ali, Santana, Alto da Ponte, e também devido, na época também, às trilhas dos tropeiros, né? De Minas Gerais. De Minas para cá e daqui para lá. Por exemplo, os de lá via Serra da Mantiqueira, São Francisco, eles já vinham para São José para que, na época, fazer a troca de mercadoria. Não era muito dinheiro que era envolvido. Era o escambo. Exatamente. É de onde surgiu, inclusive, o nosso mercado municipal do centro de São José. Então, essas coincidências, assim, o que aconteceu? Quando, então, lá para os anos de 50,
na industrialização de São José, 3 grandes empresas vieram para a cidade. Veio a Tecelagem Paraíba, via um grupo português, que depois foi comprado ali pelo Olivo Gomes, e veio também a Ródia, que era antes a Rodosá de Rayon, e depois a Indústrias Químicas Ródia. Essas 2 grandes empresas, as primeiras que vieram, e depois também a empresa do Grupo Matarazzo, devido, na época, São José ainda uma cidade não tão do tamanho que é hoje, ela não tinha a mão de obra suficiente para suprir as vagas dessas grandes empresas. Daí então, apelar para Minas Gerais. Que é colado, sul de Minas, né? E que já tinha escolas importantes, como escolas de tecnologia ali em Santa Rita, enfim, Itajubá, né? Exato. Então, dali vieram os primeiros técnicos, engenheiros, né? Que vieram, então, trabalhar nessas grandes empresas. Bom, então, os primeiros funcionários, operários, foram do setor de tecnologia que veio de Minas Gerais para a instalação da indústria aqui em São José dos Campos. Exatamente, foi o início da industrialização da cidade, antes até da GM, antes até da própria Via Dutra, que foi um pouquinho mais tarde, lá para os anos de 1952, né? Aí, então, esses mineiros que vieram e se alojaram ali por Santana, foram formando famílias, né? Foram se conhecendo. Aí, na época, a Ródia já teve ali uma parceria com um empresário, foi ali construído o Cine Santana, né? Que ali toda quarta-feira era para os empregados da Ródia. Aliás, o Cine Santana é o único cinema de bairro do município de São José dos Campos, não se tem outro. Não, inclusive até aqui na região do Vale, ou até mesmo pelo interior afora, é difícil um cinema que não acabou. A vida própria São José, né? O Cine Palácio, o Cine Para Todos. E o Cine Santana, ele teve, como eu estava falando, toda quarta-feira aí tinha então um encontro dos funcionários da Ródia no Cine Santana, que era especial para eles. Então, ali, se você chamasse mineiro, todo mundo leva para trás. Que coisa lotada de mineiro. E onde, então, começaram ali os namoros, né? E entre aqueles frequentadores do cinema na época, houve, então, namoros e sucedidos de casamentos. Né? E ali a multiplicação das famílias. Sim, com certeza. Então, foi ali, através do Cine Santana, do Clube da Rodosá. Um clube de dança. E também, de dança, que daí o pessoal já ia para dançar, shows que tinha na época lá, Carlos Galhardo, inclusive até Roberto Carlos passou por lá. Mas então o bairro de Santana, ele sempre teve uma importância cultural muito grande. Exatamente, e é um perfil que prevalece até hoje. Também daquela época, a Associação Atlética Santana do Paraíba, que é o clube que já tem 100 anos. Ele é o segundo clube de São José. O primeiro é a Associação Esportiva São José e depois a Associação Atlética Santana do Paraíba, que ali também é onde se encontravam os mineiros para os bailinhos também, né? E aí foram, então, os mineiros se enraizando lá no bairro, formando famílias. E Santana, até, se você olha pelo progresso de São José, você vê os novos bairros, que tem toda uma concepção de um bairro moderno, com grandes edifícios. Santana, o miolo de Santana, ainda você prevalece uma arquitetura basicamente parecida com uma cidadezinha de Minas. Quer dizer, quando você quer se aproximar, sentir o clima de Minas Gerais, do estado de Minas, basta ir em Santana. Basta ir em Santana, você tem a arquitetura que vai lembrar uma cidade de Minas, uma cidade principalmente do sul de Minas. Então nós tivemos o Cine Santana, que está aí até hoje. Tivemos o clube, o Rodosá, que esse não existe mais. Não, esse não existe mais. Mas existe o Clube Santana. O Santana ainda existe até hoje, com 100 anos de existência. Com 100 anos, que eram os bailes. Os bailes eram no clube do Rodosá e no Santana. E mais a igreja de Santana. Exatamente, a igreja que teve uma participação importante também ali no desenvolvimento do bairro. Porque essa população que também chegou ali do sul de Minas, basicamente era formada por pessoas católicos. Uhum. Então, a igreja de Santana, ela também é uma igreja que já está chegando nos seus 70 anos, a paróquia de Santana,
que trouxe essa imagem. A primeira imagem de Santana veio da região de Colônia, na Alemanha, que um devoto da santa trouxe. E aí ela foi venerada pela primeira vez numa pequena capela, até que então foi construída a atual igreja da paróquia de Santana, que foi construída pelo então Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavaleiro, que ele era conhecido em Santana, o xerife de Santana. Mandava mais que o prefeito. O Monsenhor Gonzaga, Monsenhor Luiz Gonzaga, conhecido Padre Luiz. Padre Luiz, ele era a autoridade máxima. Sim. Se alguém tivesse dado uma ordem, mas que falasse com o Padre Luiz, e ele desautorizasse, valia a desautorização do padre. O padre realmente era o conhecido xerife, ele teve um trabalho importantíssimo lá na região de Santana, não só na área espiritual, como também na área social. Na época dele, ele construiu o Hospital Pio XII, do Padre Luiz que Gonzaga. Antes era maternidade, muita gente nasceu ali, que agora está com as irmãs Maria Imaculada. Ali ele construiu agora chama abrigo, mas é o Asilo São João de Deus. Ele trouxe para Santana a Escola Senai. Antes da Escola Senai tinha a Escola do Padre, que hoje atualmente é a Escola Estadual Rui Dória. Então ele teve toda essa participação ali na construção social do bairro também. E a praça principal do bairro, que é a Praça da Igreja de Santana, é a Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavaleiro. É uma praça bem miudinha. Bonitinha, tem lá o busto de um mineiro famoso, que é o presidente Juscelino Kubitschek. Está lá o busto junto com o busto do Padre Luiz. Até a gente fala assim, eles parece ouvido de mercador, só fica ouvindo o que o pessoal comenta naqueles bancos. A história passa por eles. Passa por eles. Agora, o Osmar Ferreira, a festa de Santana, ela tem tudo a ver com a morte de Tiradentes. Não, a festa do Mineiro. A festa do Mineiro, exato. A festa do Mineiro, aí deixa eu contar um pouco. Por que o 21 de abril? Então, a festa do Mineiro, como que surgiu? Tudo isso que eu já falei, devido à minha convivência, e até hoje, lá no bairro de Santana, eu tive muita vontade de prestar também uma homenagem para esses mineiros que, com certeza, colaboraram com o progresso da nossa cidade. Bom, mas antes, então, de falar da data, eu gostaria de falar também um fato importante de Santana, que Santana tem uma subprefeitura. Sim, esse foi recente. É recente. São José dos Campos, ela tem 2 distritos. 3 agora. Então, na história. Tem o distrito São Francisco, Eugênio de Melo, e o distrito da cidade e o distrito de Santana, que Santana é o segundo subdistrito. O primeiro subdistrito é o centro, e o segundo é Santana. Dizem até que as 3 estrelas que tem na bandeira de São José é uma de São Francisco, uma de Eugênio de Melo e uma de Santana. Porque a principal, é claro, que é da cidade. Deu para conjugar agora. Só que sempre foi considerada como o segundo subdistrito. Inclusive com cartório, com pessoas que nasceram, foram registradas por ali, cartório civil, né? Então tem toda essa história. No governo passado, o então prefeito, o Eduardo Cury, ele assinou uma lei que instituiu Santana, o segundo subdistrito, para também funcionar como uma subprefeitura. Tal qual Eugênio de Melo e São Francisco. Exatamente. Como Eugênio de Melo e São Francisco tem a sua subprefeitura, seu subprefeito, que é nomeado pelo prefeito. Então, Santana também foi declarado e instituído ali uma subprefeitura. Agora, foi muito tarde, não é? Porque foi no final do governo. Quem é mais velho, Eugênio de Melo ou Santana? Olha, aí agora você fez uma pergunta que vai ficar um pouco. Porque Eugênio de Melo, o início de Eugênio de Melo foi na época do café, dos grandes fazendas de café. Até por isso que tem lá a estação de trem, que os grandes fazendeiros tinham que transportar o café. Então você vê, que ano foi isso aí? Foi lá para 1920, 30, né? Exatamente. Agora, São Francisco, assim, documentalmente falando, eu acho que é a mais antiga.
porque já era um caminho natural desse pessoal tropeiro e também de alguns forasteiros, né, que na época ia para Minas em busca do ouro. E acabava passando por essas trilhas da Mantiqueira. Também. Agora, não sei te afirmar se é o São Francisco ou o Eugênio de Melo que é o mais antigo. Mas Santana, tanto quanto ela é a terceira estrela da bandeira de São Paulo. Sim, alguns documentos até dizem isso, mas também não posso comprovar. Bom, mas então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, a gente toma um café mineiro, e a gente volta com o Osmar Ferreira, que está contando a história em detalhes aqui do distrito de Santana. É Santana do Paraíba ou não? Santana do Paraíba. Esse é o nome do bairro. Na verdade, Santana não é um bairro, ele é uma região, porque não existe Santana, existe um aglomerado de vilas. Que maravilha. Vila Cristina, Vila Sela, Vila Rossi, Vila Machado, enfim, Vila Alexandrina. É um aglomerado de vilas. E aí é Santana, é a região de Santana. Então, Avenida Rui Barbosa, lá na igreja de Santana, não é Santana. Ela passa por vilas, ela começa na Vila Progresso, ali ao lado do viaduto expedicionário, e vai parar lá na Vila Machado. Não, ela é uma das avenidas maiores de São José, tipo a Juscelino Kubitschek. Ela vai parar lá no alto da ponte, atravessa a passarela, passa o Paraíba e vai parar lá no início da SP50. Muito bem, Osmar Ferreira apresentando aqui para os ouvintes da Rádio CT a 15ª Festa do Mineiro aqui de São José dos Campos, na região de Santana. 15ª Festa do Mineiro, que é uma promoção da Fundação Cultural Cassiano Ricardo aqui de São José dos Campos. Ele vai falar agora, no próximo bloco, sobre as datas, por que 21 de abril e quais as coincidências também desse 21 de abril para a festa de Santana ou a festa do Mineiro. Um instante, o Osmar Ferreira volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De
volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Desta feita, cá estamos com Osmar Ferreira, ele que é o líder comunitário da região de Santana e é o promotor da festa, da 15ª Festa do Mineiro. Osmar, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada dos cientistas, dos funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos, do CEMADEM lá no Parque Tecnológico. Tem o Fórum de Ciência e Tecnologia que nos ouve. Esse fórum congrega mais de 30 entidades de CIT, que é Ciência e Tecnologia, estão lá corujando também a audiência aqui da Rádio CT. O CPTEC de Cachoeira Paulista, quero agradecer pela audiência nesse momento, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, lá no outro extremo do brasileiro, a CLBI, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA de Alcântara, no Maranhão, centro lá de lançamento de Alcântara, que nos ouve, no frio do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, nos ouvindo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul, são cientistas do INPE lá, e também no calor do estado de Mato Grosso, nos ouvindo a unidade regional do Centro-Oeste brasileiro, que fica na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, né, Paulo Silva? Veja só a abrangência dessa rádio. Eu tenho certeza absoluta que entre todos esses ouvintes tem mineiros aí, tem gente aí do estado de Minas Gerais. Principalmente lá em Alcântara, né, que tem gente de São José, e de São José sempre tem alguém de Minas. Então, eu aproveito e mando um forte abraço aí às mineiras e mineiros que estão ouvindo agora a Rádio CT. Osmar, você nasceu em São José dos Campos, em qual rua? Eu nasci em São José dos Campos, na rua Monteiro Lobato, 357, Santana. Rua Monteiro Lobato, 357. Onde eu moro até hoje. Isso, essa era a pergunta. Você nasceu e vive até hoje na Rua Monteiro Lobato? Exatamente. Uma das ruas mais antigas de Santana. É uma rua que fica ali, ela começa atrás da Igreja Matriz de Santana e vai até a Vila César, e também com uma saída para a Vila Cristina, Portal de Minas, Vila César, ali margeando o Rio Paraíba. Eu me lembro até quando não tinha a represa de Jaguari, as enchentes que o Rio Paraíba causava ali na região da Vila Machado, Vila Cristina, e é onde então o pessoal lá, após dar uma calmaria na enchente, depois de os vizinhos acolher aqueles que estavam alagados, o pessoal ia lá para pescar piquira, que é o peixinho da desova. Não existe mais? Não tem mais, né? Porque muito pouco, né, peixe no Paraíba, né? Uhum. E essa piquira, nossa, era uma delícia. Fazia uma farofa, aí à noite, enquanto as mulheradas fritavam a piquira, os homens tocavam viola. E tomava pinga. E tomava cachaça mineira. Que maravilha. Agora, então você, falar da Graneiro, para você é perca de tempo, porque você nunca se mudou. Exatamente. Já trabalhei em São Paulo, mas mesmo assim voltando no final de semana, mas assim, de mudar de casa, não. Não conhece isso? Não. Interessante. Então... mora praticamente, a família inteira morou por ali, agora já está todo mundo aí em outros lugares, né? Mas ainda permanece. Na casa que eu moro, ainda tem lá minha mãe com 86 anos, a dona Amélia. Que maravilha! Né? E é uma rua que a gente encontra assim, bastante moradores das antigas. Que te lembram quando era criança? Sim, lembra, e também que eu lembro de todos os filhos deles, né? E muitas famílias de Minas passaram por ali, principalmente de Paraisópolis e Brasópolis. Que coisa linda. A dona Amélia. Amélia Ferreira. Está com 86. 86 anos de idade. Ela construiu a casa ou comprou a casa? Ela foi uma das que foi trabalhar na Tecelagem Paraíba. Ela era tecelã. E o meu pai também foi trabalhar na Tecelagem Paraíba. José Ferreira, carpinteiro. Aí o José Ferreira, carpinteiro, é o seu pai? Aí conheceu a Amélia e se casaram, conheceram dentro da Tecelagem Paraíba, que foi uma das primeiras indústrias aqui de São José.
Que maravilha. Que fabricava os famosos cobertores Paraíba. Osmar, e você nos E traz... que hoje é o Parque da Cidade. Hoje né? é o Parque da Cidade, que é o Parque Burle Marx. José Ferreira Carpinteiro é nome de rua na Vila Industrial. Não é aquele José Ferreira. José Ferreira tem outro. O José Ferreira Carpinteiro ainda não tem nome de rua. Ah, não tem? Não, só o Mas Chico Ferreira, que é o pai dele, que é o meu avô. que é o seu avô, que é nome de rua. É. E outro meu avô aqui da Carvalho de Araújo, Brasilino de Paula Ferreira. É a avenida de entrada lá da Vila Paiva. Coisa linda. Quer dizer, tem tradição, você Opa. é um mineiro. Agora, por falar em mineiro, por que a festa do mineiro, já é a 15ª, já foram 14, essa foi a 15ª, como surgiu esse 21 de abril na região de Santana? Então, Paulo Silva, nessa minha trajetória aí de vivência comunitária, como eu falo lá, principalmente lá em Santana, eu participei assim de alguns grupos, né? Tipo a Juventude Unida de Santana, que era um grupo ligado à Igreja Católica e que a gente teve ali uma participação de uns 20 anos, mais ou menos. Na época, o prefeito de São José, o Sérgio Sobral de Oliveira. Então, ele, devido à quantidade de jovens que participava, uma vez ele passando por lá, a antiga cadeia de Santana, que agora foi restaurada pela Fundação Cultural, estava fechada. Então, ele falou que os jovens poderiam usar aquele local. Então, só nesse local, a Juventude de Santana ficou ali por mais ou menos uns 30 anos. E dali começou toda a minha participação na comunidade. Campanhas de vacinação, amigos do bairro, enfim. Foi na época que também eu dei uma parada, porque daí eu estava trabalhando em São Paulo, estudando em Mogi, que eu fiz comunicação social, aí eu saí um pouco. Aliás, você é um funcionário de alto padrão da Telesp. Exatamente. Daí, na verdade, eu comecei o meu trabalho profissional como aprendiz de ajustador mecânico da Ródia. Eu fiz o Senai, que nem tinha em São José, era em Taubaté, a Escola Senai Félix Guizard. Aí eu trabalhei 9 anos na Ródia. Nesse meio dos 9 anos, eu tive 1 ano de serviço militar que eu prestei no CTA. Aí saí da Ródia, fiquei exatamente 1 ano na Embraer. Após a Embraer, aí então fui para a Ródia, onde aí eu fiquei 25 anos trabalhando. Na Ródia não, fui para a Telesp. Trabalhando exatamente 25 anos ali na esquina da Humaitá com a João Guilhermino. Aí eu saí quando já era Telefônica. Já quando foi vendido. Foi privatizado. Foi privatizado. Muito bem. Osmar Ferreira, você trouxe à memória aqui uma outra questão. Além da festa do Mineiro, tem também o viaduto Maria Peregrina. Sim, Maria Peregrina é uma... Hoje é uma santa. É uma santa popular, que a gente chama, né? Popular. Ela foi uma mulher que perambulava pelas ruas de Santana. Ela levava sempre um saco com latas. E quem era Maria Peregrina? Dizem, é uma história que ainda não tem uma definição. Dizem que é uma senhora professora que perdeu o filho lá para o lado de Minas e veio para São José desnorteada. Então ela não aceitava morar numa casa. Ela morava debaixo de uma árvore. Lá do lado do Vila Sinhá, Teles Parque, exatamente no Jardim Guimarães. E ela andava, eu me lembro dela. Na época, as casas, poucas garagens, mas tinham os portões menores. O portão aberto, ela ia fechando. E a criançada corria de medo dela, mas, na verdade, ela não fazia mal para ninguém. Dizem que ela morava na beira do rio, porque eram essas árvores, do Rio Paraíba, no caso, porque o filho que ela teve, no caso, morreu afogado. Então, diz que ela ficava sentada na beira do rio para lembrar e para ver se o filho voltava. Agora, isso aí é uma lenda ou é uma história? O caso do filho, isso aí é tudo história. É lenda, digamos, porque não é real, né? É ficção. Mas a Maria Peregrina é uma verdade. Ela perambulava pelas ruas, com as latas na cabeça, dentro de um saco, morava debaixo de uma árvore, onde, inclusive, ela morreu
debaixo das árvores, da árvore. Ela amanheceu morta. Amanheceu morta. E aí hoje o túmulo dela no cemitério de Santana, que também o túmulo chama-se cemitério de Santana é cemitério Maria Peregrina hoje. Hoje nós temos a Ponte Maria Peregrina e o cemitério Maria Peregrina. Exatamente. Que o túmulo dela, inclusive, ele é um dos mais visitados lá do cemitério de Santana, que é o cemitério que leva o nome dela. Agora deixa eu já entrar numa parte que foi de onde começou toda essa história, tanto da Maria Peregrina como também da festa de Santana. Exato. Foi como eu estava falando, nessa minha trajetória lá pelo bairro, eu participei de várias entidades, né? Uma delas foi a SAB, que é a Sociedade de Amigos do Bairro. Eu fui presidente da SAB lá no ano de 1998, 99. E hoje ainda sou presidente, só que hoje é a Associação de Amigos do Bairro de Santana. Não entra a palavra moradores, é a Associação Amigos do Bairro de Santana de Jacência. Então, ainda sou o presidente eleito. E lá em 98, foi quando, então, nós fizemos o grande movimento lá no bairro, via a SAB, do resgate do Cine Santana. Então a gente fala isso já depois do nosso institucional. Vamos falar o resgate do Cine Santana, o Maria Peregrina, Ponte Maria Peregrina, Cemitério Maria Peregrina e a criação da data com Osmar Ferreira, que é o atual presidente da Associação Amigos do Bairro de Santana. Quer dizer, é uma associação da cidade toda. Porque todos são amigos do bairro de Santana. Um instante, e o Osmar Ferreira contando esta linda história de um povo e de um estilo de vida. Volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, para falar e prosear um pouco sobre as Minas Gerais na terra da tecnologia. Osmar Ferreira, você foi o criador da festa do Mineiro? Exatamente, Paulo Silva.
Aí, devido a essa história toda, daí no ano 2000, na verdade no ano 2000, na eleição do ano 2000, aí eu me candidatei a vereador e fui eleito. Você foi eleito com o voto dos mineiros? Eu acredito que a metade, porque a votação maior foi toda ali da região de Santana. A maior votação foi ali? Foi ali na região de Santana, Alda Ponte, toda aquela região ali. Você saiu eleito de lá? Aham. Já saí eleito de lá. Que maravilha! E qual aí, é a né, sensação? Foi muito importante, muito bacana mesmo, né? Aí, quando no ano 2001, então, começou a minha gestão ali na Câmara Municipal de São José, é claro que a gente começou a pensar em alguma coisa, alguma ação, né, para melhorar, né, a qualidade de vida dos moradores lá da região de Santana, principalmente. Claro que de toda a cidade, porque o vereador, ele é um vereador da cidade. Aí, o que foi que aconteceu? Antes até de eu falar da Festa do Mineiro, para concluir, em 99 teve um movimento da Associação dos Moradores para resgatar o Cine Santana, que estava fechado. Ele tinha passado pela aquela turbulência do videocassete, que o cinema teve uma caída. Aí ele entrou para uma época de filme. Ele era muito tradicional com filmes de Mazzaropi, que dobrava ruas com filas, né, para assistir o Mazzaropi. Aí, quando foi através desse movimento, então, e ele passou também por um cinema pornográfico. Aí, quando foi, porno chanchada na época. Aí, depois, uma igreja evangélica. Aí, então, esse nosso... Uma igreja evangélica também assumiu o Cine Santana? Chegou a assumir. Aí, ele ficou, então, fechado, cheio de placas de alugue e vende. Aí, foi por onde começou a nossa participação via SAB. Na época, a prefeita Ângela e a Fundação Cultural via o Cláudio Mendel, que na época o presidente era o professor Diniz, era o Edmundo Carvalho. Aí a gente fez todo esse movimento e o Cine Santana, prefeitura, Fundação Cultural, voltou para o município. Ele estava na iniciativa privada? Ele era da iniciativa privada. Foi comprado? Foi alugado e depois via um incentivo fiscal da Johnson, que é a lei aqui do município, foi um dinheiro para a reforma, e foi quando então a prefeitura comprou. Aí então eu fui eleito vereador, e um dos primeiros projetos foi declarar o Cine Santana como patrimônio histórico e cultural de São José dos Campos. Que maravilha! Foi daí então que a prefeitura foi lá, via Fundação Cultural, comprou na época o Cine Santana. Quer dizer, o seu trabalho como morador e admirador do povo de Santana fez com que da presidência da SAB se resgatasse o Cine Santana e com os votos do povo dali organizados através da Câmara, fosse adquirido o Cine que já tinha sido perdido. Exatamente. E atualmente por ali o Paulinho, Paulo Silva, passa... nas oficinas de cultura, 300 crianças por semana. E, contando com os eventos que tem à noite, filmes, teatros, encontros, mais de 1.000 pessoas por semana. Então, são 1.300 por semana que passa pelo Cine Santana. Então, para a gente, é muito agradável a gente saber que o local está sendo utilizado para a cultura da cidade, né? E bastante utilizado, né? Mais de 70 mil pessoas ano. Exatamente, que muita gente usa e usufrui das oficinas e dos espetáculos que são gerados ou apresentados ali no Cine Santana. E aí, lá na Câmara, continuando com as minhas atividades de vereador, para homenagear até tudo isso que eu estou falando, o povo mineiro de Santana, de São José dos Campos, porque a gente fez uma estatística na época, a gente pesquisou lá no cartório eleitoral, isso no ano de 2001, tinha 76 mil eleitores de Minas Gerais, que nasceram em cidades de Minas Gerais. Poxa isso vida. Lá no ano de 2001. Para uma população de quantos mil? Na época eu acredito que estava chegando em 500, né? Agora nós estamos chegando em 700. Não, para Santana. Santana são 46 mil eleitores, na região inteira. Na região inteira. Mas em São José, 76 mil só de Minas Gerais. De Minas Gerais. Se você for contar que tinha 300 mil eleitores, então são quantos por cento? São 25? 25%. Então quer 28%. Dizer, por aí. Então isso quer dizer que em Santana também você chega a quase 30 mil
mineiros, Isso. ainda que vota na cidade. Quer dizer, uma homenagem mais do que justa. Então, aí para prestar essa homenagem para esses mineiros, então, conversando com os moradores, conversando assessoria, a gente resolveu, então, elaborar um projeto de lei. Que foi a festa do mineiro. Não foi a festa ainda, foi a gente instituir no município o Dia Municipal do Migrante Mineiro. Ah, não era festa. Não tinha festa, não tinha nada. Isso no ano 2000. E como chegar no Dia Municipal do Migrante Mineiro? Porque aí a gente escolheu o dia 21 de abril. Exato. Por quê? Tiradentes? Ou não? Exatamente. Tiradentes, 21 de abril. Uhum. Tancredo Neves morreu 21 de abril. 21 de abril. Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes do Brasil, mineiro, fundou, construiu Brasília, inaugurou no dia 21 de abril. Então a gente chegou à conclusão de que 21 de abril poderia ser o Dia Municipal do Migrante Mineiro. Elaborei a lei foi para o plenário, foi aprovada por unanimidade. Então o dia 21 de abril, em São José dos Campos, é considerado o Dia Municipal do Migrante Mineiro. Que maravilha. Vocês estiveram lá no bairro, na região de Minas, até o governador, na região de Santana, o governador já passado de Minas Gerais esteve lá em Santana? Existiu aí nos anos também aí de 99, por aí, um projeto cultural, um intercâmbio cultural, Minas-São Paulo. E o governador da época, ele veio de trem até o Rio, né? E depois veio aqui para São Paulo, onde ia ter um evento lá no Memorial da América Latina para essa programação desse intercâmbio. Nesse caminho, ele fez questão de conhecer Santana. Por Santana. Então, era uma véspera de feriado e me ligaram na época, a assessora de eventos da prefeitura, Rita Delacqua, falou, isso era meia-noite, falou, Osmar, o governador de Minas vai estar indo aí em Santana porque ele quer conhecer, porque é muito falado da cultura mineira de Santana, e ele quer dar uma passadinha por aí. Agora você se vira e vê um ponto mineiro aí e leva o governador, né? E você levou aí, meia-noite e pouco, né? Eu fiquei pensando comigo, o que fazer, né? A Praça de Santana estava numa pequena reforma, cheia de poeira, e daquele terra vermelha. Aí eu acordei bem de manhã, 5 horas da manhã, e já saí, né? Quando eu olhei a praça, falei assim, bom, o governador vai chegar na praça, da praça ele vai na pastelaria, que o dono é mineiro, né? É de Conceição dos Ouros, de onde é a Pinga Amélia. Aí fui lá, acordei ele. O governador de Minas vai passar por aqui. Falei, você está ficando louco, rapaz, você não dormiu, não? Bebeu, não é? E foi assim, mas daí todo mundo inseriu na ideia. Enquanto ele foi para abrir a pastelaria mais cedo, porque pastel também é tradição de Paraisópolis, né? Aí eu fui lá para a praça, olhei lá na Praça de Santana, em homenagem aos mineiros, tem o busto do presidente Juscelino Kubitschek. E estava empoeirado. Aí eu peguei um pano lá, molhado com água, e fui limpar o busto do presidente. E o pessoal passava e falava, acho que ficou louco, né? Porque o que ele está fazendo limpando a cabeça do Juscelino? O outro achou que estava louco. Alguns até desviavam, né? Eu sei que quando chegou 9 horas da manhã, chegou a comitiva do governador. De Minas Gerais. De Minas Gerais. Meia dúzia de carro oficial. E o pessoal foi lá para ver se era verdade, porque mineiro é igual São Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Tem que ver para crer. Aí chegou, foi aquela festa, né? Aí o governador foi lá, tiraram muitas fotos, ganhou de presente uma garrafa da Cachaça Amélia. E era de Minas. De Conceição dos Ouros, que é a cidade também do polvilho, biscoito polvilho, né? Enfim. Aí ele teve na pastelaria, comeram o pastel, tomou lá uma cachaça e foi para São Paulo. Então isso foi uma marca também, devido toda essa consequência dos mineiros morarem ali em Santana. E devidamente documentado. Devidamente fotografado, porque tem gente que só acreditou quando pôs a mão, né? Verdade. Foi igual o Evangelho de domingo, o segundo domingo de Páscoa, que Jesus apareceu para os apóstolos e o São Tomé não estava lá, né? Exatamente. Aí ele falou que só acreditava vendo. Então, teve que colocar a mão para ver se é verdade. Colocou a mão na ferida. O Osmar Ferreira, agora nós temos, você instituiu na Câmara, da Câmara Municipal, a Festa do Mineiro. Exatamente. Depois da
lei do Dia Municipal do Migrante Mineiro, 21 de abril, aí então pensamos na Festa do Mineiro. Que hoje já está na 15ª edição. 15ª edição. Então a gente faz o seguinte, passados 14 anos, esse é o 15º, no próximo bloco a gente vai falar da abertura oficial e das atrações dessa festa mineira, que é uma justa homenagem ao povo brasileiro das Minas Gerais, que vive, trabalha e desenvolve o futuro e memoriza o passado aqui de São José dos Campos. Tá certo, Osmar? Osmar Ferreira, ele é o presidente da Associação Amigos do Bairro de Santana. Olha que interessante, falando aqui da 15ª Festa do Mineiro. Um instante e o Osmar Ferreira volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de CIT, não, de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou cultura. Na programação aqui da Rádio CT, a gente aborda temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais. A gente fala aqui com o povo da Conlutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, CMP, cultura, da nossa querida Fundação Cultural Cassiano Ricardo, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religiões. E nós citamos aqui, Osmar Ferreira, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A Fundação Cultural é a geradora ou é a patrocinadora da 15ª Festa do Mineiro 2016? Então, Paulo Silva, a Festa do Mineiro, ela teve início então no ano de 2001,
na Praça de Santana, a Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro. E ela começou já com bastante procura, bastante sucesso. Foi realmente aquilo que os mineiros realmente gostaram dessa homenagem. E a praça, no primeiro ano já encheu, no segundo muito cheio, e aí não coube mais. Não coube. A gente chegava a ter 5.000 pessoas na praça. Quantos dias é a de festa? Normalmente era sexta, sábado e domingo, coincidindo com o feriado do 21 de abril. Okay. Sempre dentro do 21 de abril. Aí começou a reclamações, porque realmente começou a atrapalhar os moradores. Não conseguia ninguém sair mais de carro da rua, na rua da casa, banheiro não comporta, os bares não comportavam. Aí começou um outro processo que ela foi, então, transferida para o Parque da Cidade. Já está há quanto tempo lá? Que já está 9 anos. Aliás, Parque da Cidade é onde está a Fundação Cultural, que também é de Santana. Então podemos enumerar que em Santana tem a Fundação Cultural, o Cine Santana, a Subprefeitura de Santana, temos mais ali o Rodosá. Temos o Grupo Ródia, que mantém lá um condomínio de empresas. Temos a Ecompo, um grande abraço para o Comendador Correia. O Comendador que todos os anos faz a festa de São José. Exatamente. Temos o Senai. É a única missa do padroeiro da cidade é em Santana. Ele faz essa missa já há muitos anos dentro da Ecompo. Agora, que é feriado também no dia 19, dia de São José, o padre Cândido também tem feito a festa de São José ali na Praça Central. Que maravilha! Então, aí a festa foi transferida para o Parque da Cidade. Agora, essa festa, eu acredito que ela tem bastante pontos de positivo. Porque também dentro, por exemplo, dessa crise que a gente vive, ela gera empregos. Teremos, desde o início, já teve artesanato, música regional, música de Minas, comida mineira, cardápio mineiro, danças, enfim. Para quê? Para que a gente possa, além de resgatar tudo isso, manter tudo isso e valorizar. Então, atualmente, ali no Pavilhão Gaivotas, no Parque da Cidade, essa festa ela é organizada e também apoiada e patrocinada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Que já está com 30 anos. A Fundação Cultural. Sim, Aí, esse ano, por exemplo, foram inscritos quase que 200 participantes de artesanato. Poxa. Só que não comporta apenas 100. Então, que 100, maravilha! 100 barracas de artesanato vão estar participando aí da Festa do Mineiro. Como fazer para... Foi uma avaliação que a própria Fundação, foi lançado um edital pelo site da Fundação, as pessoas se inscreveram e teve uma equipe que foi, então, fizeram a escolha dos 100 que estarão participando. Que também maravilha. A culinária, Paulo Silva. Parece bastante gente, mas também não comporta tanto. Então, teremos lá de 10 a 15 barracas de comida tradicional mineira, comida típica mineira. Aliás, a abertura vai ser com café com biscoito. Então, agora, até que chegue na programação, então, como vai ser a festa do Mineiro? Apesar dela ter saído da Praça de Santana, a concepção dela continua a mesma. Então, a gente tem uma porteira, porque é bem estilo mineiro. Bem estilo mineiro. Então, a festa, tanto na praça como agora lá no Parque da Cidade, no Pavilhão Gaivota, passa pela porteira. O início é a abertura da porteira. Então, toca-se... primeiro a banda de Santana faz aquele cerimonial. Aliás, a banda de Santana... Banda de Santana... Também com mais de 70 anos. Mais de 70 A única que prevalece na cidade até hoje. Aliás, não é a banda de Santana que foi considerada agora como patrimônio imaterial? Que é o patrimônio quando trabalha com pessoas, com ideias. É um patrimônio imaterial. Então, a banda de Santana, ela é o cerimonial de abertura. Ela toca o hino nacional, Aí tem aqueles discursos de praxe, normalmente o prefeito. O Carlinhos sempre tem ido, não agora como prefeito, mas ele porque ele é mineiro também, Também é mineiro. Desde a primeira ele tem ido lá na Praça de Santana e até agora. Aí é feito,
toca-se o berrante e abre a porteira. Quando abre a porteira, tem um cortejo que vai até o palco lá dentro do pavilhão Gaivota. Esse cortejo são as bandeiras de Minas. Brasil, São Paulo, São José e a homenageada, Minas Gerais. Minas Gerais. Aí a banda de Santana vai tocando um hino de Minas. Sabe aquele Ó Minas Gerais? Que maravilha. E vai o cortejo. Aí o que vai? Vai a imagem de Santana, da Santa, né? A imagem de Santana. Os homens, terço dos homens, eles vão, esse ano, transladar a imagem de Santana. Aí vem a Irmandade do Santíssimo, que também a imagem que veio de Portugal? Não, da colônia na Alemanha, é uma semelhante. Aí vai a Irmandade do Santíssimo, que também ela existe há muito tempo em Santana e também existe em muitas cidades de Minas. E não pode faltar das procissões de Santana, os anjinhos, né, também, e vai esse cortejo até o palco. Lá no palco, então, o pessoal se acomoda, a santa é colocada lá no devido lugar, aí é a missa de abertura da festa. Então, às 9 da manhã, essa abertura da porteira, às 10, a missa e 1 hora de missa. A missa normal, né? Vai ser celebrada pelo padre Betão, que é o pároco de Santana. Vai ter um coro de crianças muito lindo, que é a Vanessa, que é a coordenadora desse coral, que é os Anjos Cantores, um coral infantil. Aí após a missa, então a Irmandade do Santíssimo vai transladar a santa até uma capela que vai ser instalada dentro do pavilhão Gaivota, com uma pracinha na frente. Que maravilha! Aí vai ser a tradicional distribuição do café com leite e biscoito de polvilho. Que é aquele biscoito redondo. Aquele grandão, aquele grandão. Linda. Aí, normalmente, umas 3.000 pessoas que tomam esse café. Isso já é tradição. Bom, e aí depois então começa essa programação, né? Moçambique lá da Vila Tesouro, Congadas, o Congada, os violeiros da Casa de Cultura Caipira, que é lá em frente a Mestre Zé Mira. Também lá a Casa de Cultura Zé Mira. Vai ter um rancho fora do pavilhão Gaivotas. Os violeiros aí a Minas Gerais. Ok. Quem te conhece não esquece jamais. Olha, quem conhece não esquece jamais. Não esquece mesmo. Bom, violeiros. Os violeiros, então, do Zé Mira, eles vão se apresentar no palco interno do Gaivota, mas também vai ter um rancho externo, onde depois vai ser o encontro dos violeiros e pessoas que trabalham com tralhas, né, esses acessórios para cavalo. Aí vai ter tudo isso lá fora do Gaivotas. Bom, na sequência, Orquestra de Cordas da Mantiqueira. É uma orquestra muito, muito bonita. Depois seguindo aí a orquestra... Essa é sensacional, que é a Orquestra de Viola Caipira da Fundação Cultural, né, que também se apresenta. E o encerramento, então... Com o show. O show aqui do Jackson, né? Esse Jackson e o Jackson Ricardo Trio. Ele também faz um trabalho muito legal, muito interessante na área do regional e da cultura mineira. E um encerramento às 20 horas. Então vai ser um dia inteiro de festa. 21 de abril, quinta-feira, feriado. Início, 9 horas da manhã até às 20 horas no Pavilhão Gaivotas, ali no Parque da Cidade, em Santana. E informações, quem quiser mais alguns detalhes, né? No www.fccr.sp.gov.br ou o osmarferreira.uai no Facebook. Exatamente. Olha, no Facebook eu ouvi dizer que tem o osmarferreira.uai. Estamos lá no Facebook. Toda a informação a respeito da feira, da festa do Mineiro, osmarferreira.uai no Facebook. Quem quiser manter um outro contato também no e-mail, né? Aí pode ser osmarferreira.uai@gmail.com. osmarferreira.uai@gmail.com. Viu, Paulinho? E tudo isso que eu falei aqui com muita satisfação, muito bacana mesmo, agradeço o seu convite. Ficamos felizes com a sua vinda. Tá tudo escrito já num livro que eu pretendo lançar, que é o Mineirice. Vamos ter o prazer. Espero que eu possa ter, de vir aqui no seu programa para a gente então anunciar o lançamento desse livro,
que está pronto, estamos aguardando alguns detalhes. É para 2016? A gente está trabalhando para provavelmente. Ô, Osmar, e o Mineirice vai contar causos ou trazer simpatias? Vai ser um pouco de tudo. Tudo que é de causos mineiros, causos de Santana, um pouco de conto, um pouco de poesia também. Enfim, maravilha. É uma variedade. Algumas ações, né, dentro da área social, da área política. Coisa linda. É uma coisa assim, bem assim descontraído, bem light para ser lido assim com bastante, como é que se diz assim? Aí eu acho que as pessoas vão beber esse livro porque mineiro é tudo de bom. Para se ver, para se ouvir, para se conviver e principalmente para fazer festa, não é? Com certeza. 15ª Festa do Mineiro, a promoção é da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Começou na praça, né, como eu disse, que era a Sociedade Amigos de Bairro que promovia. E claro que já tinha apoio da prefeitura, né? Uhum. E agora está de inteira responsabilidade da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Com apoio da prefeitura. Com apoio da prefeitura, com certeza. Que é uma festa que está no calendário cultural do município de São José. E que já tem atraído assim, milhares de pessoas para o Parque da Cidade. Chegou até, num dia, 30 mil pessoas. Espero que... E a gente está, nesse ano também, valorizando bastante o artista de São José. Muito tanto bem. No artesanato, na culinária e na parte musical. Lindo, lindo, lindo. E o encerramento no dia 21 de abril, com show com Jackson, Ricarte e trio. Lembrando que a abertura oficial às 9 da manhã, a missa com o Padre Betão, café com biscoito às 11, Moçambique da Vila Tesouro, Congadas Filhos de Nzambi, violeiros da Casa de Cultura Caipira Zé Mira, orquestra de cordas da Mantiqueira, orquestras de viola caipira da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a presença do Osmar Ferreira, que vai estar lá o dia todo. Com certeza, vamos estar lá para estar conversando aí com os nossos mineiros. Uai! Maravilha. Osmar, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Obrigado, Paulo. Uai! Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro. E a presidência é do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência e a amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.